Se você vem buscando acertar, mas se percebe caindo nos mesmos lugares, ou seja, quando você vê um padrão já se repetiu diante do teu nariz e você tá vendo a mesma circuitaria acontecendo ali e já não sabe mais o que fazer, porque você estuda, você compreende, você busca, mas continua caindo no mesmo buraco. Então, esse vídeo é para você. Eu vou passar aqui de forma muito prática e funcional um manual de instrução para que você não caia mais no mesmo padrão. Então, vem comigo que vai ser maravilhoso. Meu nome é Beatriz, eu sou mentora, terapeuta, dirigente espiritual e aqui eu entrego tudo aquilo que eu integrei dentro de mim. Então, é uma ferramenta que eu venho usando na minha encarnação e tem me ajudado muito a tomar decisão. E se você prestar atenção, pode te ajudar também. Então, nós vamos começar falando sobre os princípios. O que são os princípios? A palavra já diz, é o que vem antes, é o fundamento, é a base, é o alicerce. Então, se a gente não tem clareza dos nossos princípios, a chance de que a gente faça algo que não seja congruente com a nossa essência é muito grande. Então, antes de tudo, é muito importante que a gente compreenda a relevância da gente ter a ciência daquilo que constitui a nossa natureza. Um princípio, ele é o começo de algo, porque é a partir dele que eu tomo uma decisão, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas o princípio, ele também é o meio, e ele também é a finalidade, porque a gente busca chegar a esse ponto, a esse lugar. E um princípio na nossa vida, ele só se torna uma convicção quando a gente coloca aquela lei, quando a gente coloca aquele aprendizado, aquele ensinamento à prova na nossa própria encarnação. A gente faz a prova de fogo, vê que funciona e aí isso se transforma numa convicção. Ou seja, aquele campo de informação que chegou até mim, eu testei na minha vida, eu vi que funciona, então a partir desse momento, isso vira parte da minha vida interior. Isso vira parte do meu arsenal de experiências que eu já testei, sei que é um modelo, que é uma lei, que é uma estrutura que eu posso replicar em outras situações. Então, a tendência disso funcionar de novo é muito alto. Então, eu vou desenvolvendo convicção dentro do meu ser, só que a convicção, ela só acontece a partir do trabalho interior. Eu não tenho convicção em algo, em alguma ideia, se eu não tiver testado na minha encarnação. E é aqui que muitas pessoas se perdem, porque alguma informação muito maravilhosa chega na vida, só que em vez de praticar, colocar a teste no dia a dia, acredita naquilo e aí acaba até se transformando no fanatismo, porque eu acredito à cega, eu não testei, eu não apliquei na minha vida. Então, o meu convite aqui nesse vídeo é a gente resgatar quais foram as ideias que chegaram no nosso campo e que a gente aplicou, ou melhor, que a gente viveu em cima daquilo, aprendeu, mas talvez tenha se esquecido, e é por isso que está repetindo ciclos. Então, aqui nós vamos começar agora a destrinchar essa ideia para que você possa se lembrar dos aprendizados que você já passou e se recordar que não precisa mais cair no mesmo lugar, meu amor. Você já pode mudar, você já pode testar uma outra linha de expansão. Porque é isso que acontece na nossa vida. O tempo todo, no jogo da vida, nós estamos sendo colocados, entre aspas, à prova. Ou seja, chega alguma situação que pede que eu tome uma decisão. Só que se eu não tenho os meus princípios, a minha base, a minha moral muito bem desenvolvida, o que vai acontecer? Eu vou decidir a partir de algo externo. Eu não vou decidir a partir da construção da minha vida interior. E é sobre isso que a gente está falando aqui. A convicção é algo que nasce do meu coração, porque eu fiz a alquimia daquilo que chegou na minha vida, eu construí de forma artesanal dentro do meu ser, e aí eu consigo tomar decisão com base no meu centro, e não mais em comparação, e não mais com outras pessoas ou outras situações. Porque, no fundo, gente, na vida é a gente com a gente mesmo. Nós estamos em humanidade, no coletivo, mas é a verticalidade entre eu e Deus, entre eu e o meu superior, que é o meu princípio, a minha base, o meu alicerce para que eu tome qualquer decisão. E não há sensação melhor na vida do que a sensação de que você deu o seu melhor, de que você tá, de fato, dando o seu melhor a todo momento. Qual é a relevância da gente estar bem ancorado nos nossos princípios? É a coerência. Gente, não existe proteção espiritual maior do que a coerência vibracional. Ou seja, eu ser coerente entre as minhas ideias, o que eu penso, o que eu sinto e a minha ação. Se eu tiver nessa retidão,
não tem ataque espiritual, nada disso acontece, porque você tá firme dentro, você tá convicto, você tá sendo coerente com o campo que te foi entregue. Então você recebe a informação e você age em alinhamento com isso. Só que se você não tem as tuas convicções, muito provavelmente vai haver distorção entre aquilo que você pensa, entre o que você sente e o que você age. E isso começa a ser fonte de sofrimento, porque a gente abre brecha no nosso campo eletromagnético mesmo para receber, enfim, infiltrações de outras linhas espirituais, digamos assim, para não complicar muito. Eu levo a minha vida a banho-maria, ou seja, se eu não coloco as coisas que eu acredito em prova para ver se funciona e realmente colocar a minha pele à prova, eu não desenvolvo convicções. Eu vou vivendo morno. E por isso é tão importante a gente desenvolver essa fé. E por que tudo isso é tão importante? É a partir disso que eu vou desenvolvendo a minha fortaleza interior, o meu santuário interior. Ele vai sendo desenvolvido à medida que eu acredito, eu tenho fé, e eu começo a aplicar isso na minha vida, colocando a minha pele à prova de fato, eu vou criando confiança em mim, confiança em Deus, que no fim das contas é o mesmo feixe de luz. Então, quem tem convicção acaba conseguindo viver no ritmo do mundo das ideias, do mundo ideal, do mundo arquetípico, porque eu capto uma lei, um ensinamento e eu vou testar, dou o que doer, eu vou aplicar na minha vida e eu vou ver o resultado disso. E a partir disso eu vou solidificando essa minha vida interior. E essa certeza interna no meu interior, e não é algo rígido, porque a convicção, ela é tolerante, eu consigo ouvir outras ideias, mas se eu tenho muito forte uma experiência marcada dentro de mim, eu já não consulto tanto o externo para tomar uma decisão, eu vou consultar a minha fortaleza interior. E aqui nasce um campo de firmamento, de convicção, que é um campo extremamente magnético. Uma vez que eu tenho a minha convicção no meu interior, eu acredito tanto naquilo, que eu boto realmente a minha mão no fogo por aquilo e vejo o resultado daquilo, mesmo quando as pessoas não estão indo de acordo com isso, eu vou desenvolvendo um campo de segurança muito firme, muito firmado. E rapidamente eu começo a ver os resultados da manifestação, inclusive, da minha fé. Porque o desenvolvimento da convicção nas ideias do bem, do que é belo, do que é justo, do que é elevado, é só sobre isso que a gente fala aqui. Quando eu tenho convicção e ideias dessa linha, eu vou fortalecendo o meu canal espiritual, a minha aliança espiritual. Só que uma coisa é a vida coerente com os princípios, outra coisa é o fanatismo. É preciso tomar muito cuidado para não acreditar em algo de forma cega e defender com unhas e dentes uma ideia que nem você testou e você não tem nem a certeza se ela funciona na sua vida, né? Então tem que tomar cuidado com esse discernimento. E qual que é a grande questão? O ser humano, ele é muito esquecido. Então, quando a gente passa por algum aprendizado na vida, a tendência do ser humano é esquecer do que aconteceu. Por ser doloroso, acaba esquecendo e aí o karma vem e eu repito a mesma circuitaria. E quando eu vejo, eu tô numa situação muito parecida. Claro, tendo trocado ali os figurantes, mas a questão é a mesma. E aí, se eu não aprendo, de novo, isso vai voltar, até que eu tenha o meu aprendizado. Então, eu quero deixar um exercício aqui nesse momento para que a gente comece a olhar para os nossos aprendizados, para que a gente comece a revisitar um pouco o nosso passado para desenvolver e aumentar a nossa memória. E aí eu já quero trazer um pouco sobre a memória. O que é a memória? Dentro da filosofia, a gente entende a memória como um atributo de fidelidade a nós mesmos. Porque eu estou caminhando pela vida, tendo as minhas experiências, e a partir disso eu vou acumulando informação sobre eu mesma e sobre as situações. E essas informações na minha bagagem vão servindo para que eu não mais pise em buracos que eu já pisei lá atrás, mas eu aprendi, então eu vejo que eu não preciso ir por ali, eu posso ir por outro caminho. Só que se eu me esqueço, é possível que eu pise ali de novo. Então a memória, ela vai trazendo esse campo de ampliação da nossa própria consciência, entende? Se eu integro um aprendizado dentro de mim, isso se torna um princípio, e quando surge uma situação na minha vida, eu já sei que eu não posso mais ir por ali, porque eu me lembro, eu já não caio no mesmo lugar. Só que se eu não integrei esse aprendizado no meu coração e ele já não tá mais no meu campo de visão, muito provavelmente eu vou pisar no buraco de novo. E aí eu sento no buraco, fico ali chorando e me lamentando, por que isso aconteceu? Só que isso aconteceu porque você não aprendeu, meu amor. Porque você passou sonolento pelo aprendizado que a vida estava te dando, a oportunidade de crescimento que a vida estava te dando. Então é de extrema importância que a gente comece a tomar nota sobre a nossa própria vida. E esse é o exercício. Depois desse vídeo, pega um papel
E volta na sua memória e busca quais foram os pontos de maior dor que você teve, as maiores crises. As crises, elas são, assim, grandiosíssimos professores na nossa encarnação, porque elas estão a serviço da nossa evolução. No momento em que a gente entra numa confusão, é o momento que antecede uma ordem superior que está se plasmando ali. Então, trazendo isso para o mais tangível, eu preciso, então, ter o conhecimento do que aconteceu comigo. Quais foram as ciladas que eu já me meti? Como que eu saí da situação? O que que eu aprendi com aquilo? Volta e busca. O que que eu aprendi? Muito provavelmente você vai encontrar aprendizados como: eu não honrei os meus sentimentos, eu me calei, eu não falei aquilo que eu sentia e eu fiquei amargurado, passei por uma situação, me rebaixei para caber numa questão. O que foi da sua responsabilidade que você fez de forma incoerente, ou seja, indo contra o teu sentir, que fez com que você caísse ali, que fez com que você atraísse determinado tipo de pessoa para sua vida? Onde é que você foi violento, violenta com você mesmo? Onde é que você não se respeitou? Onde é que faltou amor? Busca esses aprendizados e faz com que eles se transformem num princípio para você. Ou seja, tira um momento para você olhar com muita atenção para suas experiências e ver o que de bom você pode tirar desses espinhos que apareceram no seu caminho. Uma frase que eu gosto muito que fala assim: se você chorar 2 vezes pelo mesmo motivo, pode ter certeza que lhe falta memória. Porque é isso. Se a gente cai 2 vezes no mesmo buraco, é porque a gente não aprendeu, a gente não soube entender como é que eu posso fazer para transcender essa questão. E aí, uma vez que eu capto os ensinamentos que os espinhos no caminho vieram me trazer, eu posso colocar esses ensinamentos como princípios para saber que eu não caminho mais sozinho, não estou pelado no deserto. Eu tenho essa bagagem aqui, atrás de mim, que me auxilia a não mais cair nos mesmos lugares. E aí eu tenho mais possibilidade de expandir sem replicar os modelos que já foram testados, sem replicar modelos automáticos que vêm lá da nossa ancestralidade, reproduzindo comportamentos de forma inconsciente, porque está caminhando, dormindo pela vida. Então, o chamado que eu quero deixar para esse vídeo é que você busque pelo menos 5 aprendizados que você teve ao longo da sua vida. Transforme e dê nome para esses aprendizados. Cada um coloque um nome como um princípio. Escreva isso num lugar que você possa consultar depois. E aí, na vida, quando você tiver que tomar uma decisão, seja ela qual for, de qualquer área, checa os seus princípios e vê se essa decisão que você está tomando não infringe nenhum deles. Se infringir um deles, você já não vai por esse caminho, porque você já tem isso aqui na sua bagagem. Escolhe uma outra direção. Não se permita passar por cima dos teus princípios. E aí, à medida que você tem fé nos seus princípios, você tem fé que se você escolher outra direção e você tiver firmeza para não mais cair nesses lugares, você vai ver o mistério da vida se revelar para você. Isso diz respeito a gente aprender a valorizar a nossa caminhada. A gente já passou por muita coisa. A gente já teve força para passar e ultrapassar muita coisa. Então, é preciso saber honrar tudo isso. E honrar é se lembrar. Honrar é trazer isso para a consciência e para o coração e em devoção a mim. A minha caminhada, eu não vou mais por ali, não vou mais me permitir. Muitas vezes a gente vai pelo conhecido. Por quê? O conhecido é confortável. O conhecido já está dentro da zona que o nosso ego não teme, porque já, mesmo sendo ruim, o ego não teme ir por ali, porque é um caminho que já foi trilhado. E aí, quando a gente olha para uma situação e vê que, se eu for pelo conhecido, eu vou contra um princípio, então eu vou arriscar fazer uma coisa diferente, eu vou arriscar a partir de um princípio que eu já tenho bem formado dentro de mim, é muito provavelmente que você se surpreenda com o mistério da vida, porque quando eu coloco um princípio do meu coração à prova e ele abre um campo, vai ser um campo novo para você. Talvez ele dê medo, porque arriscar dá medo, faz o nosso ego querer voltar atrás, faz o nosso ego querer ficar no mesmo lugar. Só que se você tá aqui, você quer expandir. Então, o melhor caminho é ir por uma outra direção, que seja ressoante com os princípios e com a bagagem que você já escreveu aí no teu exercício. Para deixar um pouco mais tangível, eu vou compartilhar um pouco dos princípios que eu vim aprimorando nos últimos tempos. Eu já passei por algumas situações de repetição na qual eu me calei. Eu não falava porque eu achava que a minha visão ou o meu sentimento não era importante o suficiente, eu não teria tanto valor, e aí eu me calava e deixava aquilo debaixo do tapete, no oculto, e achava que eu mesma tinha que lidar com aquilo. E a vida colocou várias situações no meu caminho para que eu percebesse e aprendesse a legitimar os meus sentimentos. Independente do que seja, me expor e me propor a falar
e deixar com que as outras pessoas também pudessem me ver a partir de um lugar mais vulnerável. E todas as vezes que eu não cumpri com isso, ou seja, o princípio de os meus sentimentos são legítimos, eles merecem ser vistos, eu entrava num vórtice de caos. As coisas davam errado, as parcerias, as sociedades, e aí eu fui aprendendo que esse é um princípio para mim. Eu mesma validar e legitimar o que eu sinto e sim me expressar, sem vergonha e sem ter medo de falar. Então, a verdade, né? Esse é um grande princípio para mim. Agir com a verdade do meu coração, independente se é feio ou se é bonito, independente do julgamento da minha mente. Permitir com que a minha verdade seja expressa e que as pessoas possam me ver a partir disso. Então, eu já tenho a convicção no meu coração que quando eu ajo com retidão com os meus sentimentos, as coisas se harmonizam dentro de uma ordem maior. E quando eu não agia nessa retidão, eu entrava em caos e entrava em conflitos. Então, para mim, isso é uma grande convicção. A verdade, ela é soberana, doa o que doer. A verdade é acima de todas as coisas. Outro princípio que é muito importante para mim é o da fraternidade. Considerar todas as pessoas como irmãos, independente das diferenças que a mente vai querer colocar como separação. Então, para tomar uma decisão, eu sempre me questiono, essa decisão favorece ao todo ou tá favorecendo só a mim mesma? Porque se favorecer só a mim e alguém se prejudicar com isso, não é esse o caminho. Mas se essa decisão olha para todas as pessoas, isso é um caminho fraterno, isso é um caminho que faz sentido para o meu coração. E eu tô dando alguns exemplos aqui só para que você entenda um pouco. Eu busquei dentro da minha jornada todos os buracos e padrões da minha encarnação, coloquei isso num papel, analisei isso e a partir disso eu já não caio nas mesmas questões. E te sugiro que você faça o mesmo. E se por acaso você sentir alguma dificuldade nesse movimento, me manda uma mensagem, meu contato está aqui embaixo, eu sou terapeuta e auxilio as pessoas a terem mais lucidez para não cair nesses pontos de distração e aprender de fato a se autoanalisar, se autoavaliar e fazer a magia acontecer a partir da alquimia das tuas emoções que te possibilita não cair nos mesmos padrões. Então é isso, se ressoou, gratidão!